Nossa revisão de hoje é sobre função quadrática. Função quadrática é aquela que é escrita na forma de ax² mais bx mais c, onde a é o termo que acompanha o x², b é o termo que acompanha o x e c, então, é a variável independente. Para resolver uma equação quadrática, vocês já utilizaram e já viram a fórmula de Bhaskara. Então, vou dar um exemplo aqui de uma equação quadrática, uma equação quadrada aqui, x² menos x menos 6 igual a zero. Então, para nós encontrarmos as raízes dessa equação, vamos substituir os termos aqui, delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, delta é igual, lembrando que a é o termo que acompanha o x², então quem vem antes aqui, como não tem ninguém antes do x², é 1. B, como não tem ninguém que antecede o x, então subentende-se que seja menos 1. E o C, termo independente, igual a 6. Então, só fazer as substituições. Então, é menos 1 ao quadrado, menos 4, que multiplica o A, que é 1, que multiplica o C, que é menos 6. Dessa forma, temos delta, então, igual a 1, menos e menos mais, 4 vezes 1, 4, vezes 6, 24. Delta, então, é igual a 25. Então, substituímos aqui x agora, menos b, menos. O b é menos 1, mais o menos raiz quadrada de 25, que é 5, sobre 2 vezes o a, que é 1. Dessa forma, nós temos x igual a 1 mais ou menos 5 sobre 2. E encontramos x' fazendo, então, a soma de 1 mais 5 dividido por 2, que é 6 dividido por 2, que é igual a 3. Encontramos também x duas linhas, usando então agora o sinal negativo. 1 menos 4, 1 menos 5 sobre 2, que é igual a menos 4 sobre 2, que é igual a menos 2. Dessa forma, nós temos as duas raízes dessa equação, 3 e menos 2. Tem vocês que obtivemos que x é igual a 3x' e x duas linhas é igual a menos 2. Se igualarmos esses termos a zero, x, então menos 3 é igual a zero, e x, notem que eu estou passando este termo do outro lado da igualdade, mais 2 igual a zero. E multiplicarmos esses dois termos, x menos 3, que multiplica x mais 2, igual a zero, nós teremos x² mais 2x menos 3x menos 6 igual a zero. Ou seja, x² menos x menos 6 igual a zero. Ou seja, a própria equação de segundo grau ou função, caso aí que nós estávamos trabalhando até o momento. Quantidade de raízes reais. Então, quando nós estamos ali aplicando a fórmula de Bhaskara para resolver as equações, nós já podemos, quando estivermos resolvendo ali, encontrando o valor discriminante, saber quantas raízes vai ter essa equação que estamos resolvendo. Então, por exemplo, quando o delta, ou discriminante, for maior que zero, ou seja, der um número positivo, nós teremos duas raízes, x' e x duas linhas. Quando o delta for igual a zero, nós teremos x' igual ao x duas linhas, ou seja, um valor só para as duas raízes. Então, por exemplo, x' pode ser igual a 3 e x duas linhas também igual a 3. Então, quando o discriminante ou delta for zero, vai acontecer isso aqui. E quando o delta for menor que zero, não vai existir raízes reais. Por quê? Porque não existe raiz negativa de um número, né? Então, existe sim, mas dentro dos números complexos, não dentro dos números reais. Estamos procurando aqui quantidade de raízes reais.
Um outro método para encontrar as raízes é o da soma e produto. Então, quando nós temos ali a soma de duas raízes é igual a menos b sobre a e a multiplicação dessas duas raízes é igual a c sobre a. Então, vamos tomar o exemplo de uma função de segundo grau aqui, f de x igual a x quadrado menos x menos 6 igual a zero. Nós já sabemos quais são as raízes. E nós temos aqui que a, que é o coeficiente que acompanha x quadrado, é igual a 1, o b é o coeficiente que acompanha o x, que é menos 1, e c é o termo independente, que é igual a menos 6. Então, sabemos que as duas raízes, a soma das duas é menos b sobre a. Então, menos b sobre a é igual a menos b negativo menos 1 sobre 1, o que dá 1 sobre 1, que é igual a 1. E a multiplicação? Multiplicação, x' e x duas linhas é igual a c sobre a, que é igual a menos 6 sobre 1, que é igual a menos 6. Então, a pergunta é, quais são os dois números que eu posso, cuja soma, aliás, resulta no número 1? Então, temos lá 3 menos 2, aliás, 0 mais 1 resulta em 1. 2 menos 1 vai resultar em 1 também. 3 menos 2 também resulta em 1. E mais, 4 menos 3 também é 1. E agora eu vou procurar um número cuja multiplicação dê menos 6. Então, 0 vezes 1 dá 1. 2 vezes 1 dá 2. Mais 3 vezes 2 dá 6. E mais e menos dá menos 6. Então, veja que o número 3 e o número 2 satisfazem aqui a condição de 3 menos 2 é igual a 1, a soma dá 1, e a multiplicação, aqui, por exemplo, de 3 vezes menos 2 é igual a menos 6, que vai resultar aqui. Então, notem que é possível encontrar as raízes de uma função ou de uma equação de segundo grau por soma e produto. Gráfico de uma função de segundo grau. Vamos pegar aqui, por exemplo, f de x é igual a x quadrado menos x menos 6 igual a zero. Sabemos já que uma das raízes é x igual a 3 e a outra x igual a menos 2. Então, nós temos aqui o gráfico x e y, colocando os valores aqui, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 e 4. Aqui 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim sucessivamente. Então, nós já podemos falar que essa função vai passar por esse ponto, x igual a 3 e x igual a menos 2. E para saber onde é o zero, pegamos aqui a função, ó, x e y. Então, quando x for zero, x quadrado menos x menos 6 igual a zero. F de x igual. Basta substituir e fazer o f do zero, que é igual a zero ao quadrado, menos 0, menos 6 igual a zero. Então, quando x for zero, o y vai ser igual a menos 6. Então, ele vai passar aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, nesse ponto aqui. E aí podemos unir e fazer o gráfico aqui dessa função, de forma simples, né? Algumas curiosidades aqui, efeito dos parâmetros no gráfico, né? Quando A
ax² mais bx mais c igual a zero, sendo f de x igual à função, quando A for positivo, a concavidade da nossa função será para cima. E quando A for negativo, a concavidade será voltada para baixo. O parâmetro B. Então nós vimos ax² mais bx mais c igual a zero. Então a nossa função é essa aqui, de forma genérica. Então nós já vimos o parâmetro A, o que acontece quando ele é negativo ou positivo. Vamos ver agora o que acontece com o B, que acompanha o termo x aí. O que acontece com ele quando ele é maior que zero? A parábola vai cortar o eixo y quando ela tiver o quê? Quando y for positivo. Notem vocês aqui que y é positivo e ela sempre está no sentido crescente, né? Sempre quando está crescendo essa curva. Quando b for igual a zero, o que vai acontecer? Ou essa parábola vai ter concavidade para cima ou para baixo, mas sempre em y positivo também. Se b for menor que zero, o que vai acontecer? Notem que a linha do gráfico, quando cortar o eixo y, ela vai estar cortando sempre no sentido descendente da parábola, né? Sempre quando ela estiver descendo. Então, dando continuidade, veremos agora o parâmetro C, que é o termo independente, né? Quando C for maior que zero, a linha do gráfico cortará o eixo y, onde y é positivo. Quando C for negativo, a parábola, a linha do gráfico, cortará o eixo y, no sentido onde ele é negativo. E quando C for igual a zero, a linha do gráfico vai interceptar o eixo no ponto 0 para x e 0 para y.